O Bitcoin teve uma grande queda nas últimas semanas, felizmente está a ter uma ligeira subida e aquilo que nós vamos analisar neste vídeo de hoje é perceber até onde é que o Bitcoin vai crescer, que fases é que vai ter e acima de tudo durante quanto tempo. Vamos igualmente analisar o gráfico da Ethereum e da XRP. Se ainda não conheces o canal, aqui procura analisar gráficos, quer do Bitcoin, quer das altcoins e procura acima de tudo publicar 2 a 3 vídeos por semana, mais os shorts que são praticamente todos os dias. Portanto, subscreve o canal, deixa o teu comentário e deixa o teu like porque isso dá-me imensa força, imensa energia. E agora sim vamos começar pelo Bitcoin. E atualmente temos um BTC a ser vendido em torno dos 69 mil dólares. Estamos a ver um gráfico em termos diários. Tivemos, portanto, aqui um crescimo. O Bitcoin a decrescer, a perder valor. Felizmente tivemos aqui uma ligeira respiração, um crescimento. E agora o que nós vamos fazer é analisar isto. Nós colocamos no último vídeo o ponto A, o ponto B, o ponto C. Isto é as ondas de Elliott. Portanto, as ondas de Elliott, o decréscimo é feito em 3 fases. O crescimento é feito em 5 fases. O decréscimo é feito, portanto, em uma fase 1, 2, 3, A, B, C. Atualmente fechamos o ponto A, portanto o nosso primeiro ponto é este e agora vamos analisar todo este crescimento que é feito em 5 fases. Vou colocar em 4 horas e é muito importante que tenhamos noção que num crescimento nós temos um impulso, um decréscimo, outro impulso, outro decréscimo, outro impulso. Ou seja, utilizamos aqui o nosso instrumento de Elliott Impulso e aquilo que eu estou aqui a dizer é que vamos ter um primeiro impulso, uma correção, um impulso, uma correção e um impulso. E aquilo que eu acho que nós estamos a ter neste momento é um impulso já confirmado e uma correção. E a pouco e pouco vamos ter precisamente um desenho mais ou menos a ser desenhado dessa forma, talvez mais acima, outro mais abaixo, tal como nós tivemos precisamente aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E é mais ou menos isso que nós vamos ter. O exercício que eu gosto de olhar e fazer é precisamente olhar para trás e comparar aquilo que nós tivemos em 2021, na queda de 2021, com a queda que estamos a ter agora. Não que significa que vai acontecer da mesma forma, mas é sempre um indicador muito importante a ter em consideração. E portanto eu vou recuar. Vamos olhar mais para trás, vou colocar em diário para nós termos mais noção daquilo que aconteceu mais para trás. Nós temos aqui precisamente no ano de 2021 uma queda feita exatamente como nós acabamos de ver em 3 fases, ou seja, nós temos uma fase primeira de descida, uma fase ascendente e uma fase de descida. Aquilo que eu convido a fazer é precisamente nós reproduzimos aquilo que fizemos, ou seja, pegamos na Fibonacci, aqui neste retracemento, colocamos precisamente aqui o ponto mais alto até ao ponto mais baixo e aquilo que nós podemos verificar é que o ponto B atingiu praticamente, ou ultrapassou ligeiramente, aliás, os 0.38.2% da Fibonacci. Portanto, isto significa que nós, relativamente a 2021, nós estamos mais ou menos aqui e vamos procurar mais ou menos reproduzir a mesma coisa. Não significa que venhamos a ter a mesma coisa, ou seja, não significa que vamos ter exatamente um crescimento dos 0 até aos 0.38 da Fibonacci depois de termos uma correção, a correção C, mas poderá significar que vamos ter algo semelhante ou algo parecido. E portanto, aquilo que eu vou fazer é vir aqui buscar um instrumento que eu aprecio particularmente, que é precisamente este, e vamos copiar tudo isto. Ou seja, vamos imaginar que o nosso Bitcoin vai reproduzir exatamente a mesma coisa ou algo semelhante. Ou seja, a esperança de que venhamos a ter mais ou menos algo semelhante com isto, ou seja, nós tivemos aqui um crescimento, como podem ver, há aqui uma certa semelhança, ou seja, tivemos aqui um impulso, aqui uma ligeira correção e depois outro impulso, e nós poderemos eventualmente estarmos aqui a fazer uma subida, uma ligeira lateralização para depois termos outro impulso. Eu vou colocar isto aqui para nós termos mais ou menos noção do que poderá acontecer ao Bitcoin, ou seja, para sermos mais exatos, mais ou menos aqui, ou seja, corresponde mais ou menos aos nossos 0.38 da Fibonacci e vem exatamente bater aqui onde foi o nosso antigo suporte e agora está a ser uma resistência, ou seja, isto significa que o nosso ponto B poderá eventualmente estar precisamente aqui, ou seja, nós poderemos ter um crescimento até, vamos dizer, início de abril. Claro que isto pode ser mais curto e o ponto B estar mais abaixo e nós termos de imediato uma queda, mas é mais ou menos algo semelhante que nós estamos a produzir no Bitcoin.
Portanto, quem faz investimento a longo prazo tem que olhar sobretudo a longo prazo e, portanto, tem que olhar mais cá para baixo. Pelo menos da minha parte, eu olho mais cá para baixo e espero que o Bitcoin tenha este decréscimo que esteja próximo do final do ponto C. Para quem faz trading, isto é muito interessante porque pode ter aqui uma janela de oportunidade. Claro que é preciso ter em conta o seu capital de investimento e ter, sobretudo, a noção do risco que estamos aqui a correr, porque isto pode ser mesmo muito rápido, como podem ver, tivemos aqui um grande crescimento e depois um impulso, e portanto isto vai ser aqui muito rápido. Estamos a falar de mais coisa, menos coisa de um mês, e portanto estejam atentos, poderá haver aqui uma oportunidade de eventualmente atingirmos os 80 mil dólares a curto prazo, e isso poderá ser naturalmente uma boa oportunidade para quem faz trading, volto a dizê-lo. E agora sim estamos a olhar para o gráfico da Ethereum em termos diário. Atualmente ela está a ser vendida em torno dos 2 mil dólares e nós poderemos futuramente produzir a mesma coisa, ou seja, utilizar os mesmos instrumentos e analisar a Ethereum exatamente com a Fibonacci e com as ondas de Elliott ou com as curvas de Elliott. Mas por hoje vamos apenas olhar para os suportes e para as resistências. Aquilo que nós podemos de imediato perceber é que temos aqui uma resistência em torno dos 2.246 e depois temos sim uma grande resistência em torno dos 2.735 dólares. A Ethereum tem aqui um pequeno desafio, mas tem aqui um grande desafio. E a curto prazo, aquilo que eu gostaria de ver é uma Ethereum a conseguir ultrapassar esta resistência. Eu acho que é possível, sinceramente. Se o Bitcoin conseguir ultrapassar e chegar aos 0.38 de Fibonacci, eu acho que a Ethereum também conseguirá atingir pelo menos este patamar. Agora, o grande desafio está precisamente aqui. E eu acho que aí é mais difícil, entendendo que nós estamos numa fase descendente, ou seja, será muito complicado para a Ethereum conseguir subir. Ainda assim, vou só colocar o Fibonacci. Portanto, aqui podemos ter mais ou menos noção de onde é que o Bitcoin, a Ethereum poderá atingir, que está mais ou menos em torno dos 0.38. Ou seja, vem precisamente aqui na resistência, que há aqui outra resistência escondida. Quando nós olhamos para trás, esta resistência é uma resistência histórica e, portanto, aquilo que eu acho que poderá acontecer na Ethereum é que nós vamos muito provavelmente chegar aos 2.400, 2.400 e depois vamos ter aqui uma queda, ou seja, vamos ter uma Ethereum a conseguir ultrapassar esta resistência, vai chegar mais ou menos aos 2.400 e depois provavelmente vai ter aqui um grande desafio que é esta resistência que está precisamente aqui indicado e depois vai cair. Pelo menos é isso que eu vejo que poderá eventualmente acontecer. Claro que ninguém tem uma bola de cristal, eu não tenho, mas eu vejo que é um cenário perfeitamente possível de acontecer. Quem faz trading tem aqui uma possibilidade de entrar e aproveitar este crescimento. Quem faz investimento naturalmente terá uma oportunidade muito maior cá em baixo. E agora estamos a olhar para o gráfico da XRP. Atualmente ela teve aqui um grande salto. Nós temos uma XRP a ser vendida em torno de 1.40 dólares, o que é de certa forma positivo. Ainda assim, quando nós olhamos em termos semanais, aquilo que podemos verificar é que temos aqui um suporte em torno de 1.32, um suporte mesmo muito importante. Abaixo disso temos outro em torno de 84 cêntimos. E portanto, nós temos de ter muito em conta que estamos naturalmente no mercado que está a cair e a XRP tem aqui alguns desafios. Claro que depois quando nós olhamos para cima nós temos aqui 1.90 dólares que é um grande desafio, que é uma grande resistência que teremos pela frente. Eu acredito que é possível, ainda assim eu vou passar em 4 horas, eu acho que nós ainda assim teremos uma XRP que a curto prazo poderá eventualmente chegar até 1.80 dólares, mas depois estará eventualmente um decréscimo, eventualmente chegará a 1.65. É preciso ter em conta, volto a dizer, que não estamos propriamente num bull run, o bull run acabou e portanto a XRP naturalmente teve aqui, quando agora passa assim outra vez em semanal, nós tivemos aqui um grande crescimento e isto naturalmente quando entramos num mercado crescente tem que haver correções e é muito importante para subirmos, virmos buscar cá abaixo. Aqui há zonas interessantes, para além deste suporte, temos aqui um suporte histórico em torno dos 65 cêntimos e quando nós olhamos mais cá para baixo temos 32 cêntimos, duvido que venha cá parar abaixo tanto, mas nunca sabemos, o mercado é mesmo incógnita e digamos que o mercado das criptomoedas é ainda mais incógnito. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado, se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal porque isso dá-me imensa motivação e imensa força. Tchau!